para o Brasil, pelo clamor desta nação. A tua glória neste lugar, com minha alma eu vou clamar. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Vou orar por ti, Brasil, com a voz do coração. Ó Senhor, atende-me, vem curar esta nação. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham a nossa oração do meio-dia pelo Brasil. Que a paz seja convosco, eu agradeço aí a companhia de todos vocês para mais uma oportunidade aqui de falarmos sobre direito constitucional, né, a nossa aula aqui, bater um papo sobre as questões do direito e também depois a oração pelo Brasil. Deixa eu só confirmar aqui a transmissão, está tudo certinho. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo X, né? Mais uma plataforma que nós acrescentamos aqui, está tudo certinho aqui, para transmissão, né? Então, muito obrigado aí a todos que acompanham. A Adriana está conosco aqui, ela é de Assis, aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado, o estado de São Paulo está representado. A Ocilene também, lá no Pará, né, na cidade de Barcarena, também participando, enviando saudação. A Adriana, graças a Deus, por mais um culto na presença do Senhor Jesus, amém. E a irmã Iara de Salvador, Pai seja com todos, Senhor, sara a nossa terra e a nossa gente, amém. Então, nós estamos aqui, também a Genesi, né, Genesi Brito, lá de Colombo, no Paraná. Muito obrigado pela participação. A Odete, aqui de São José do Rio Preto, Pai seja com todos. Muito obrigado aos irmãos. Então, nós estamos aí já em 5 estados, é isso? Né? Bahia, Paraná, São Paulo, Pará, e acho que é isso, né? 4 estados aqui, começando o programa com 4 estados aqui hoje representados, né? Então, é isso. Eu agradeço a todos que estão participando. Aqui também o Denner, né? Aqui de Rio Preto. Pai seja com todos os irmãos. Obrigado, irmão Denner, pela companhia. Também aqui participando conosco, né? Então, nós temos já começando o programa com 4 estados representados aqui, todos participando da oração do meio-dia, né? Paraná, Pará, Bahia e São Paulo. E vamos lá para o nosso conteúdo aqui de hoje, né? Eu quero apresentar a você
o nosso livro Ensina-nos a Orar. Esse e-book é gratuito, né? Você clica aqui na descrição do vídeo e baixa gratuitamente um e-book com as instruções para você construir um hábito de oração, né? Nós estamos orando pelo Brasil e você está convidado a orar conosco todos os dias ao meio-dia em favor da nossa nação. Estamos também orando pelas autoridades que foram sancionadas aqui no Brasil, né? Esse livro, A Lista de Trump, tem todas as autoridades brasileiras que receberam uma sanção, né, que foram, de alguma forma, punidas, né, pelos Estados Unidos, ali com a cassação do visto, ou pela Lei Magnitsky. Teve uma autoridade e as outras são 13 pessoas que receberam essa punição aí dos Estados Unidos. Então, o livro está aqui, você entra, tem a foto, um currículo dessas pessoas, as realizações, as decisões polêmicas, e você pode, então, apresentar a Deus, orar em favor das autoridades do Brasil, né, como nós estamos fazendo aqui todos os dias. Chegou o nosso irmão Ivo Reis, que é lá de Colombo também, Pai seja com todos, obrigado. A Odete aqui em Rio Preto está dizendo, bondoso Deus, cura a nossa pátria, tem piedade dos brasileiros que sofrem. Amém, Odete, muito bom, né? Obrigado aí pela companhia e as orações. E a Ana Maria também aqui de Rio Preto, Pai seja convosco, irmãos, também enviando saudação e participando conosco, né? Então, muito bom. Vamos lá, né, para a nossa oração do meio-dia. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos reis, por todos que têm autoridade, para que possamos ter uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros, né? Então, eu tenho dito para vocês que nós oramos pelos governantes pela seguinte razão. A nossa vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros, passa pelo governo, né? Então, o governo, ele interfere nessa nossa vida calma e pacífica, né? Se o governo decretar a guerra, o Brasil vai estar em guerra, vai cair bomba, vai mandar os filhos para frente de batalha, para dar tiro, para tomar um tiro. Então, vai interferir na nossa vida, irmão. Se o governo não administra bem o dinheiro, a economia, nós teremos inflação, os preços sobem, a dificuldade do dia a dia aumenta, corrói o nosso poder de compra, né? O dinheiro que você poderia comprar um bem, daqui a pouco chega lá e está mais caro, você não pode mais. Então, irmãos, o governo tem um impacto na nossa vida. Ele interfere, irmãos. As leis, né, que permitem uma coisa, proíbem outra, tudo isso, irmão, interfere na nossa vida. E, para que nós possamos ter uma vida calma e pacífica, nós devemos orar para que Deus abençoe as nossas autoridades. Então, nós estamos orando pelos governantes do país, tá? E a Bíblia diz também que se nós orarmos e confessarmos as nossas faltas, o Senhor vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Nós temos esta confiança, né? E eu estou comentando com vocês, essa semana é a semana do habeas corpus, nós estamos falando aqui, né, todos os dias sobre esse remédio constitucional chamado habeas corpus. E eu estou mostrando aqui para vocês que esta ação, ela é uma forma de exercer o poder diretamente, né? Então, lá o artigo 1º da Constituição, no parágrafo único, ele diz assim, todo poder emana do povo. E como que o povo exerce esse poder? Através dos representantes eleitos. Então, eu tenho poder, mas eu não exerço esse poder. Quem exerce é o meu representante eleito. O poder que eu tenho como cidadão está delegado para o prefeito, tá? Então, por delegação, eu entrego, né? Durante as eleições, a gente vota e entrega esse poder ao prefeito durante o mandato. Então, ele vai ficar lá 4 anos com esse poder de dirigir a cidade. O vereador com o poder de criar leis, né? E a responsabilidade de fiscalizar o executivo. O governador, o presidente, o senador, o deputado. Então, nós delegamos esse poder para que ele, durante o mandato, exerça o poder que pertence ao povo, né? O poder não pertence a ele, o representante eleito. Ele está lá só exercendo esse poder. O poder pertence ao povo. Mas o povo tem outra opção, que é exercer o poder diretamente. O povo pode exercer o seu poder constitucional, e a Constituição diz que todo poder emana do povo. Nós podemos exercer esse poder diretamente. De que maneira eu vou exercer o poder diretamente? Nos termos desta Constituição. Então, a Constituição diz que existem os remédios constitucionais, o habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ação popular,
ação civil pública e mandado de injunção são 6 ferramentas que a Constituição coloca à disposição do cidadão para que ele possa exercer o poder diretamente, né? Então, eu vejo que tem alguma coisa errada, eu falo com o meu representante eleito, né? Então, eu vejo lá, está faltando asfalto nessa rua, eu converso com o prefeito. Eu tenho lá um problema, eu estou vendo lá, soube que está tendo um esquema de desvio de dinheiro. Eu falo com o vereador, que deve fiscalizar a administração pública. O vereador não faz nada. Aí eu vou no prefeito e não faz nada. Aí eu vou no promotor. Então, o promotor tem à sua disposição a ação civil pública. Essa cabe ao promotor ajuizar essa ação. Aí o promotor também não faz nada, mediante a denúncia que o cidadão fez. Então, o cidadão, ele não se sente representado. Ele foi no executivo, legislativo, judiciário, ninguém atendeu o pleito dele, ele não conseguiu resolver o problema, aquele desvio de dinheiro público está acontecendo e ninguém está fazendo nada. Então, ele pode usar a ação popular e, como cidadão, ele entra com um processo na justiça que pode impedir um contrato público, que pode impedir uma empresa de negociar com o órgão público, que pode rescindir um contrato, que pode levar pessoas à prisão e a devolver o dinheiro que foi desviado. O cidadão pode fazer isso com esta ação popular que está aqui, tá? Então, eu falei para vocês, nós estamos discutindo o habeas corpus, mas os outros remédios também estão à disposição do cidadão para ele exercer o poder diretamente. Então, veja, um cidadão viu que está tendo um desvio de dinheiro, tem alguém lá que está, sei lá, usando uma empresa de fachada, está vendendo coisa num preço superfaturado para a prefeitura, você descobriu lá que está vendendo um produto, um remédio, um pneu dos carros, alguma coisa está sendo vendido para a prefeitura superfaturado. Você sabe que custa 10, estão vendendo por 30. Então, está havendo uma lesão ao erário, está havendo um prejuízo para os cofres públicos, estão dando um prejuízo para o Estado, para o governo municipal. Então, o que você vai fazer? Fala com o prefeito, ele não fez nada. Você fala com o vereador, que tem a obrigação de fiscalizar, ele não faz nada. Você vai no promotor, que é o fiscal da lei, ele não faz nada. Então, você não se sente representado. O poder é seu, mas ninguém está agindo em relação a isso. Então, o que você pode fazer? Entrar com a ação popular. Você entra com a ação popular e aí tem que haver uma investigação, o governo tem que se explicar, o juiz vai avaliar aquilo e, de repente, condenar as pessoas, inclusive a devolver o dinheiro que foi pago além do que deveria ou que foi desviado. Certo? Então, essa é a ação popular. Estou mostrando aqui para você um outro remédio, uma outra possibilidade aqui que pode ser usada pelo cidadão, né, para interferir no governo, para que ele exerça o poder como cidadão de forma direta. Ele vai lá, interfere e pronto, tá? Não precisa do representante eleito, não precisa do funcionário público, não precisa do promotor de justiça. Ele vai lá e resolve a questão. E um outro remédio que nós estamos discutindo essa semana é o habeas corpus, que protege o direito de ir e vir. Tá? Se tiver alguém preso, você não entra com a ação popular. A ação popular é quando tem um desvio de dinheiro público. O caso do habeas corpus é quando tem alguém preso, alguém que tem a sua liberdade restrita. Ele não pode, teve a retenção do passaporte, ele não pode viajar, não pode sair do país. Então, essa possibilidade, esse momento em que ele, de alguma forma, está com a sua liberdade restringida, esta pessoa pode ser liberta, pode ser liberada, pode ter o seu documento devolvido, ela pode ter a sua liberdade devolvida através de uma ação de habeas corpus. E como que funciona esta ação? Então, nós colocamos já alguns critérios para você. Ontem eu falei quais são as situações, né, lá no artigo do Código de Processo Penal, tem os motivos lá que permitem entrar com habeas corpus. Então, por exemplo, quando a pessoa está presa por um tempo maior do que o que a lei permite, se ele já cumpriu a pena e continua preso, cabe habeas corpus. A pessoa que teve uma prisão ilegal, né, aquela prisão não tem fundamento para ela estar presa, então também vai ser relaxada essa prisão, ele vai sair.
se foi ali feita de alguma forma com abuso de autoridade, né? Se a autoridade não tinha poder para determinar aquela prisão. Então, são vários motivos, eu comentei ontem, você dá uma olhadinha no programa de ontem, e aí você verá as causas que permitem ajuizar uma ação de habeas corpus e então liberar essa pessoa. Hoje eu vou avançar para falar para você que existem dois tipos de habeas corpus, o preventivo e o repressivo. Vou mostrar aqui maior na tela. O preventivo, ele é o habeas corpus que, quando a pessoa entende que ela está sob o risco de ser presa, ela não foi presa, mas ela está sabendo que o plano é que quando ela for lá dar um depoimento, eles vão prendê-la. Então ele entra com habeas corpus preventivo, dizendo, olha, eu estou indo lá na condição só de testemunha, fiquei sabendo que quando eu chegar lá como testemunha, eles vão me prender, então eu estou pedindo um habeas corpus preventivo. Esse habeas corpus é mais raro, é mais difícil de acontecer, e para fazê-lo é importante que a pessoa tenha conhecimento jurídico, né, para saber as condições certinhas em que ele possa ser deferido. Então, esse o habeas corpus preventivo, ele deve ser feito por advogado. Ele pode ser feito por quem não tem conhecimento jurídico também, mas a chance de sucesso é menor e eu recomendo que a pessoa, se for essa a necessidade, que procure um advogado e o advogado vai redigir esse pedido. Agora, o habeas corpus repressivo, segundo aqui, é quando a pessoa já está presa ou está sofrendo uma restrição ilegal na sua liberdade, e aí esse pedido será feito para liberar essa pessoa, para que ela possa, então, se locomover da onde ela está, ir para outro lugar. Se ela estiver presa, ela será livre. Então, esse é o mais comum. A gente chama de habeas corpus repressivo, que ele vai reprimir essa ordem de prisão, ele vai revogar essa ordem de prisão, vai libertar a pessoa, tá? Habeas corpus repressivo. Esse é o mais comum. E esse é o que eu comentei ontem com você, que qualquer pessoa pode dar entrada, não tem formalidade nenhuma, qualquer pessoa pode escrever numa folha de papel, mostrei ontem aqui para vocês, um papelzinho, ou aquele exemplo que eu falei, no papel higiênico o rapaz escreveu, escreve lá, habeas corpus, e aí você escreve lá, embaixo as razões, os motivos, diz o nome da pessoa que está presa e manda para o fórum. Chegou lá, eles vão protocolar como se fosse uma ação normal que chegou assinada por advogado, mas não tem advogado, foi o próprio preso que escreveu, não tem problema. Se chega na mão do juiz uma notícia de que alguém está preso ilegalmente, ele tem que analisar o caso, tem que pedir informações para quem prendeu e ele tem que decidir se essa pessoa se essa prisão é legal ou ilegal, se a pessoa continua presa ou será liberada. Esse recurso, irmãos, ele é importantíssimo, ele é um direito humano, ele está num tratado de direitos humanos que o Brasil assinou. Só para você entender, os direitos humanos são direitos que estão acima da legislação do país, né? Então, por exemplo, o direito à vida, mesmo que o Brasil não diga as pessoas têm o direito à vida, não importa, isso é um direito humano. Toda pessoa, em qualquer lugar do mundo, tem o direito à vida. Entende? Então, é isso que nós chamamos de direitos humanos. E dentro da lista de direitos humanos, que o Brasil reconhece e é signatário de um tratado internacional de direitos humanos, está o direito ao habeas corpus, o direito a um recurso que revisa a prisão, a ordem de prisão que a pessoa recebeu. Ele foi preso, tá bom, foi preso, então vamos obedecer, ninguém vai, né, se rebelar contra a prisão. Chegou alguém para me prender, eu obedeço, vou junto, vou preso, tá bom. Só que chegando lá, eu entro com habeas corpus. Alguém tem que rever essa prisão. Alguém tem que dizer se isso aqui é legal. Se eu estou preso, realmente eu preciso ficar preso, ou se a prisão é ilegal e eu posso ser liberado, responder em liberdade daquilo que estão me acusando. Então, a prisão é algo muito sério. Prender pessoas é algo muito grave. Tirar a liberdade da pessoa, que é um direito humano, toda pessoa tem direito a um nome, à liberdade, à vida, são vários os direitos humanos. E tirar a liberdade da pessoa é algo muito sério, muito grave, que precisa ser confirmado. Alguém tirou sua liberdade, outra autoridade tem que confirmar se aquilo é legal. E aí a gente entra com habeas corpus para conseguir isso. Então, veja, dentro do contexto do habeas corpus, o que é coação ilegal?
é essa prisão arbitrária, sem fundamento. Então, nós vamos chamar de coação ilegal. Esse é o começo. Tudo começa com a coação ilegal. Alguém foi preso, alguém teve a sua liberdade limitada, restringida, foi preso, e então existe a coação ilegal. É isso que nós vamos chamar de coação ilegal, essa prisão, essa restrição da liberdade da pessoa, é o que motiva a ordem de habeas corpus, tá? Ok. A ordem de habeas corpus é o final do processo. É quando o juiz, então, analisou aquilo tudo e viu, não, isso aqui não podia, essa pessoa não podia estar presa. Então, ele concede a ordem de habeas corpus. Essa ordem vai para o lugar onde a pessoa está presa e dizendo que é uma ordem judicial que ela seja liberta. Ela tem que ser liberada, ela tem que ter a sua liberdade de volta. Senão, a pessoa que está lá mantendo ela presa vai incorrer numa desobediência a uma ordem judicial, né? Um descumprimento de uma ordem judicial. Então, ela não vai fazer isso, ela vai soltar a pessoa. Então, o início e o fim começa com uma coação ilegal, que é a prisão da pessoa, e termina com uma ordem de habeas corpus, né? Então, e aí a pessoa é liberada, né? Então, essa que é a questão. Vamos lá, outros nomes, né? A nomenclatura aqui para a gente entender. Tudo começa com a coação ilegal, termina com a ordem de habeas corpus. Agora, o paciente é a pessoa em favor de quem a gente entra com o habeas corpus, tá? A gente chama de paciente. Mas paciente não é o cliente do médico, né? A pessoa que está doente? Sim, mas aqui no direito também tem o paciente. O paciente é a pessoa que está presa. Em favor do paciente, a gente entra com habeas corpus. O impetrante é quem está apresentando o pedido de habeas corpus. Então, se é o próprio preso, ele é o paciente e o impetrante. Se for outra pessoa, o paciente está preso e o impetrante é quem entrou com o pedido para soltar aquela pessoa, tá? Então, é esse o nome que a gente dá. O impetrante, ele entra com a ação, ele impetra a ação de habeas corpus, tá? Esse nome é um nome técnico, né? A gente não usa no dia a dia, mas é assim que se chama no direito. E a autoridade coatora é quem mandou prender, tá? Então, é isso. Então, nós temos essas três figuras. Quem mandou prender é a autoridade coatora, quem entrar com o pedido é o impetrante e quem estiver preso é o paciente, né? Tem esses nomes aqui. Ah, mas quando eu fizer uma ordem de habeas corpus, eu não sei esses nomes. Não tem problema. Você vai dizer, não tem formalidades para esse processo. Você vai escrever: o fulano está preso e essa prisão é ilegal por causa disso, 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 e estou mandando aqui para o juiz. E manda, assinado eu, fulano de tal. Você não precisa dizer, eu sou o impetrante, tal, ou então o paciente é o fulano de tal. Não tem formalidades no habeas corpus. Se for um advogado que redigir o pedido, ele vai escrever. O paciente é fulano, o impetrante é ciclano, eu sou o advogado do impetrante, tal, a autoridade coatora é a pessoa tal. Você vai dar todas as informações sendo advogado e tendo essa instrução, esse conhecimento técnico. Não tenho esse conhecimento técnico. Você vai pôr lá normalmente, olha, eu sou o João, quero entrar em favor da Maria, que está presa por causa do delegado Antônio. E pronto, e manda lá o seu pedido. Está tudo certo. Mas eu estou mostrando para você a nomenclatura correta, tecnicamente, qual é o nome que se dá para cada uma dessas pessoas, tá? Vamos falar da competência agora, já já. O pastor Eugênio chegou aqui de Curitiba, obrigado pela companhia, Pai seja convosco. A irmã Maria de Fátima, de Cândido Mota, Pai seja com todos os irmãos, Deus abençoe o Brasil. A irmã Marli, Pai seja convosco, irmãos. Amém. A irmã Marli é de Cerro Azul, no Paraná, né? A irmã Maria de Fátima é de Cândido Mota, ela é de Cerro Azul, no Paraná. E o pastor Eugênio, se o preso tiver antecedentes criminais, ele pode ter habeas corpus? Sim. Não tem relação uma coisa com a outra, né? Mesmo tendo antecedentes, se a prisão foi ilegal, ela tem que ser relaxada. Então, veja, tudo bem que ele tem antecedentes, mas os antecedentes fazem com que ele esteja preso? Não, ele está respondendo em liberdade, ou já cumpriu a pena. Então, não deve para ser preso. E essa prisão atual tem relação com os outros crimes que ele cometeu? Não. Então, assim, nós estamos avaliando esta prisão em particular. Se ele foi preso por um mandado de prisão, de uma pena que ele tem que cumprir, não cabe habeas corpus, porque essa prisão não é ilegal. A prisão é decorrência do processo.
A prisão é porque ele foi julgado, condenado e determinada a prisão dele. Tem um mandado de prisão expedido contra ele. Então, pode até entrar com habeas corpus, mas o juiz vai dizer, essa prisão não é ilegal, essa prisão é regular. Ela veio de uma condenação que ele sofreu no passado. Então, ele está preso regularmente. Agora, ele tem lá uns antecedentes, ele teve um problema lá no passado, tal, está respondendo em liberdade o outro ele já cumpriu a pena, ele tem umas questões para trás, antecedentes criminais. Mas agora ele pisou no pé do delegado, o delegado prendeu ele. Então, veja, não tem um justo motivo desta vez, nesta prisão, para ele ficar preso. Não importa que ele tenha problemas lá para trás. Esta prisão em especial foi ilegal, ilegítima, e ele vai ser liberado pela ordem de habeas corpus. Tá? Então, não tem essa relação com os antecedentes. Né? Se a prisão é ilegal, tem que ser solto. E se a prisão é legal, é decorrente dos crimes que ele cometeu no passado, então não cabe habeas corpus, porque a prisão não é ilegal e ele vai continuar preso. Tá? Então, essa é a questão aí que o nosso pastor Eugênio aqui colocou, né? Tendo antecedentes, como é que fica? Né? Então, se a prisão é ilegal, não importa ter antecedentes. E se a prisão é legal, não cabe habeas corpus, né? Essa que é a questão. Aqui o nosso irmão Ed, né? Eu não sei exatamente quem é, o irmão quiser dizer de qual é o seu estado, irmão Ed, eu agradeço aqui, né? Tá enviando aqui, Pai seja convosco, agradeço. A nossa irmã Benailde, né? De Nova Odessa, né? Muito obrigado, irmã Benailde, pela companhia, né? Por estar conosco aqui. Que Deus abençoe grandemente aí a sua vida, o pastor Toninho, nossos irmãos de Nova Odessa, né? Aqui também no interior de São Paulo. Edson Bezerra, meu irmão, não acredito nas instituições na Justiça do Brasil. É isso aí, irmão. Tem uma galera, né? Irmão do Pernambuco, nosso irmão aqui. Tá difícil de acreditar nas instituições brasileiras, né? Porque a gente está vendo aí muito desmando, muita coisa errada, né? E essa semana, inclusive, o julgamento aí do ex-presidente Bolsonaro, né? Nós estamos vendo, a defesa está apresentando hoje ali o trabalho, mostrando as incoerências, né? As ilegalidades, né? Da Procuradoria, do próprio ministro Alexandre de Moraes, que fez mais requerimentos do que a Procuradoria, né? Ele é o investigador, ele é o protagonista do caso. Isso é ilegal, o juiz tem que ser imparcial, ele tem que ficar lá ouvir as duas partes, ouve a acusação, ouve a defesa, e de forma imparcial, vendo o que estão ali nos autos, ouvindo as testemunhas, ele toma a decisão dele, de forma imparcial. Agora, se o juiz está acusando, né, se o juiz acusou mais do que o promotor, então, né, fica difícil a gente acreditar na imparcialidade, né? Então, obrigado aí o nosso irmão Edson, né, lá de Pernambuco. E a nossa irmã Benailde, né, de Campinas, perdão. Oh, meu Deus, Nova Odessa, né, próximo de Campinas, em Nova Odessa. Muito bom, irmãos. Então, agora vamos falar de competência. Veja bem, na maioria dos casos, a competência para julgar, a competência é o seguinte, qual juiz compete julgar o habeas corpus, tá? Isso é competência. Não é se a pessoa é competente, se ele sabe fazer o serviço. Todo juiz sabe fazer o serviço, é competente para julgar um habeas corpus. Mas nós precisamos saber se compete a ele, se é o caso dele decidir esse pedido de habeas corpus. Então, veja, nós temos aqui essa palavra aqui, competência, que tem vários significados, tem mais de um significado, né? Pode ser eu sou competente, eu consigo fazer, ou se compete a mim, se cabe a mim fazer aquilo ali. Então, no direito aqui, competência é sobre se cabe à pessoa, se é para ele julgar isso. Então, na maioria dos casos, quem julga é o juiz estadual de primeira instância, é aquele juiz que está ali trabalhando e na justiça estadual, e geralmente a prisão é o delegado que determina, então cabe ao juiz da comarca, daquela comarca, julgar. Eu não posso entrar com esse pedido de habeas corpus lá para outro juiz, de outro lugar, de outra cidade, onde não aconteceu o crime. Tem que ter ali a relação, existe a competência. A competência é material, dependendo da matéria. Então, pensa assim, eu tenho um acidente de trânsito. Eu não posso entrar com a ação sobre aquele acidente de trânsito, pedindo indenização, na Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho julga outra matéria, outro assunto, a ação trabalhista.
Então, a competência material é da Justiça Comum Estadual, que julga acidente de trânsito, a respeito da matéria. E existe a competência territorial também, que se eu tenho um acidente de trânsito aqui em Rio Preto, eu não posso entrar com a ação lá no Pernambuco, lá na terra do nosso irmão Edson, né? Nem no Pará, onde está a nossa irmã Ocilene. Então, veja, eu tenho que entrar com a ação no lugar onde aconteceu o acidente de trânsito. Então, existe uma competência da matéria e do lugar onde os fatos aconteceram, onde está localizado o bem, que eu quero entrar com a ação. Então, eu tenho esses critérios aí de organização judiciária. E tem também as instâncias. Eu não posso entrar com processo na segunda instância, na terceira instância, se esse processo é da primeira. Então, tem um lugar de entrar com processo, tá? Então, esse lugar chama-se competência. Então, quando eu tenho uma prisão em Rio Preto, eu entro com habeas corpus em Rio Preto. E eu entro na Justiça Estadual Comum. Eu não vou entrar na Justiça Trabalhista, na Justiça Federal, Militar. Não tem nada a ver. Eu vou entrar, em razão da matéria, na Justiça Comum, em razão do lugar, do território, São José do Rio Preto, em razão da instância, na primeira instância. Tá? A pessoa está presa por um delegado, o juiz de primeira instância pode conceder habeas corpus. Eu não preciso entrar lá no tribunal ou em Brasília para liberar essa pessoa. Aqui mesmo o juiz de Rio Preto é competente para analisar esse pedido. Tá? Então, esse é um outro detalhe. E nós estamos falando disso tudo nesta semana, porque é a semana do habeas corpus, e eu estou informando os irmãos que eu protocolei um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal com o argumento de que o inquérito das fake news e os demais inquéritos dirigidos pelo ministro Alexandre de Moraes como relator são ilegais. Há uma ilegalidade na condução desses inquéritos. Primeira ilegalidade, o inquérito foi aberto por um juiz e o inquérito deve ser aberto pelo delegado de polícia ou pelo promotor. O inquérito aberto pelo juiz já macula de nulidade, porque o juiz não é imparcial, é ele que mandou investigar. Então, se ele mandou investigar é porque ele acha que tem crime, ele acha que tem alguma coisa errada. Se ele acha que tem alguma coisa errada, como que ele vai ser imparcial na hora de julgar? Né? Se ele acha que está errado, ele mesmo depois vai concluir que tem algo errado mesmo. Né? Ele vai confirmar a suspeita dele. Então, não cabe ao juiz investigar. E o inquérito das fake news foi aberto pelo ministro Dias Toffoli, em março de 2019. É uma nulidade. Segunda nulidade, um inquérito, se foi aberto num tribunal, num colegiado, ele tem que ser sorteado o relator. Quem é o relator? Então, estou dizendo para você, um acidente em Rio Preto é o juiz de Rio Preto. Quando chega lá no fórum de Rio Preto, tem 10 juízes em Rio Preto, tem 10 varas cíveis em Rio Preto. Qual é o juiz que vai julgar? Eu posso escolher quem vai julgar meu acidente de trânsito? Eu chego lá e falo, não, eu gosto do juiz Antônio, eu não quero o juiz João. Não, eu não posso fazer isso. Eu chego num lugar que tem vários, vai para o sorteio. E aí, por sorteio, qualquer um dos juízes vai atender. Lá, quando abriu o inquérito das fake news, o ministro Dias Toffoli, ao invés de sortear o relator, ele atribuiu a dedo. Ele falou, eu quero que seja o ministro Alexandre de Moraes. Essa conduta é ilegal e também macula de nulidade todo o inquérito e os inquéritos que depois foram atribuídos ao mesmo relator. Eu estou pedindo a nulidade de todos esses inquéritos. Terceiro ponto. O promotor é o dono da ação penal. A gente chama de dominus litis. Ele é o dono da lide, ele é o dono do processo. Então, eu quero que você imagine a seguinte situação. Um casal entrou com divórcio. Tá? Eles entraram com divórcio, nós queremos que o juiz diga aí quem vai ficar com os filhos, se vai ter pensão, se vai dividir os bens, nós entramos com divórcio. Tá. Passa 6 meses, o casal se entende. Eles se reconciliam, tudo dá certo, e eles entram com uma petição dizendo o seguinte, senhor juiz, pode arquivar o processo aí que a gente não quer mais divorciar. Aí o juiz fala assim, não senhor, vocês vão divorciar. Quem mandou vocês entrar com o processo aqui? Agora é o seguinte, contra a vontade de vocês, eu vou prosseguir com o divórcio e no final vocês vão estar divorciados. Não tem essa de voltar atrás, não. Vocês acham que isso é possível? Não, isso não é possível. O juiz não tem esse poder. Quem é o dono da ação está dizendo, não quero mais. Então, acabou.
Nós não podemos seguir com o processo contra a vontade de quem é o dono da ação. Entende? Então, quando eles abriram esse inquérito em março de 2019, quando chegou em abril, no mês seguinte, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na época, ela protocolou uma ordem dizendo o seguinte: olha, esse inquérito tem que ser encerrado, ele é inconstitucional, ele está errado, o juiz não abre inquérito, não pode apontar o relator de maneira sem sorteio, está tudo errado e esse inquérito tem que ser arquivado. Então, ela era dona do processo e mandou arquivar. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes não arquivou e deu sequência no processo. Então, isto também é ilegal. Por esses 3 motivos, eu entrei com habeas corpus pedindo que esta ilegalidade pudesse anular os inquéritos, né? Existem outras, mas eu estou mostrando as ilegalidades iniciais. Essas 3 são iniciais. Com 1 mês de atividade desse inquérito, ele já estava com esses 3 problemas. E depois, o inquérito tem prazo. O inquérito tem que passar 30 dias e ser relatado para outra autoridade, que é o promotor, da entrada na denúncia. Esse inquérito, ao invés de ter 30 dias e prorrogação por mais 30, tal, geralmente é assim que conclui o inquérito, esse inquérito está aberto desde 2019. Ao invés de ter 30 dias, ele tem 6 anos. Esse inquérito, ele está na última instância e ele investiga pessoas que estão na primeira instância. Então, ele não poderia fazer isso. Tem um monte de problemas, mas eu estou só relatando os problemas iniciais. Os problemas iniciais eram esses 3. Eu pedi para que ele fosse anulado e que as pessoas que estão presas ou com a liberdade restrita, usando tornozeleira, em prisão domiciliar, elas fossem liberadas porque esse inquérito é ilegal. O que aconteceu? O ministro relator Edson Fachin negou esse pedido. Então, eu entrei, isso foi em março, ok, negou, eu entrei com outro pedido agora em agosto. Ele negou de novo, só que agora ele negou e eu recorri. Recorri e esse pedido agora está no pleno, está sendo julgado essa semana pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que todas as atenções estão no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, todas as atenções estão nas denúncias do auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, que fez denúncias gravíssimas ontem no Congresso, dizendo que o devido processo legal não foi seguido, que havia um gabinete paralelo, investigando pessoas e produzindo prisões para depois encontrar os motivos das prisões. Então, assim, várias ilegalidades foram colocadas ontem e isso está dominando a mídia, né? Todo mundo está falando deste assunto. Mas eu tenho este pedido que está lá sendo julgado. E se ele for procedente, o inquérito das fake news, que há 6 anos está aberto, e vários outros que se desdobraram deste inquérito, serão anulados e esses processos... essas pessoas, então, que quebraram lá, vai ficar impune? Não, esses processos serão redistribuídos, esse é o pedido, para a primeira instância, para que essas pessoas sejam, então, processadas, e se for para ser condenada, presa, tudo, mas pelo juiz natural, que é o da primeira instância, e não lá em cima. Eu não posso entrar com habeas corpus. Alguém foi preso aqui em Rio Preto, eu não posso entrar com habeas corpus em Brasília. Não é da competência de Brasília julgar esse caso. E a mesma coisa acontece ao contrário. Alguém foi lá e fez um quebra-quebra em Brasília, Brasília tem delegado de polícia, Brasília tem juiz de primeira instância. Por que isso foi para o Supremo? Né? Então, não tem razão para isso estar na Suprema Corte. Isso nem convém à Suprema Corte investigar, porque a investigação tem várias linhas de trabalho, às vezes uma confirma, a outra não, tem erros, o delegado prende, o juiz vai lá e solta, não era bem isso, não era essa pessoa. Então, assim, é normal, isso acontece em toda investigação, em todo inquérito. Mas a Suprema Corte, ela é uma fábrica de certezas, ela deveria estar lá para fazer somente aquilo que é certo, sim ou não, depois das questões estarem maduras. Já passou pela primeira instância, segunda, terceira. A Suprema Corte agora só vai dizer sim ou não nas questões de direito, ali, não investigar questões de fato, se aconteceu ou não aconteceu. Isso é coisa para a polícia judiciária, é coisa para o promotor de justiça. E aí, quando o promotor está convencido de que há crime, ele entra com a denúncia e o juiz imparcial, que não participou das investigações, que não é parte, que não é réu, que não é autor, que não é ofendido, que não é vítima,
esse juiz imparcial julga o caso. Não é o que está acontecendo hoje. Então, foi ajuizado esse pedido, negou, eu entrei com recurso e agora o pedido está para ser julgado pelo Pleno, né, por todos os juízes, né? Então, da Suprema Corte. A sessão é virtual, não é presencial, não tem que ir em Brasília, nem eles têm que sentar para julgar isso. Está na nuvem, né? Está na internet, eles entram lá, vê que tem esse pedido e dá o voto, né? Lança o voto dele. Eu voto sim, o outro vota não, tal, cada um vai dando o seu voto. Tem o prazo até sexta-feira, se não tiver nenhum adiamento, nenhum pedido de vista, até sexta-feira esses votos têm que ser concedidos. Então, nós estamos falando de habeas corpus essa semana e eu estou pedindo que você ore, que você peça a Deus, porque esse é o caminho pacífico, institucional, esse é o caminho tranquilo, é o caminho da lei, do devido processo legal. É ilegal a prisão? Relaxa a prisão, solta as pessoas. É isso, tem habeas corpus para isso. Não precisa fazer revolução, não precisa fazer quebra-quebra, não tem que fazer manifestação, não tem que ir para a porta dos quartéis, não tem que ter intervenção militar, não tem que ter intervenção estrangeira, outro país vindo aqui, lei Magnitsky, não precisa de nada disso. Nós temos as instituições aqui que podem resolver pacificamente as questões, que podem dar solução através dos mecanismos legais previstos na Constituição. Esta é uma tentativa jurídica de resolver esse problema. Existe a tentativa política, que é o pedido de anistia, que está sendo buscado lá pelo Congresso. É um recurso político, a anistia. O habeas corpus é um recurso jurídico. E o outro recurso que nós estamos dando entrada todo dia ao meio-dia é o recurso divino, é o recurso espiritual. Todos os dias nós entramos com uma petição. Todos os dias ao meio-dia eu protocolo um pedido diante do trono do governante do universo e falamos com o Pai Celestial para que ele conceda a graça de nós vermos a bênção de Deus colocada nessa nação, os pecados perdoados, a ordem e o progresso de volta na nossa nação. Então, é isso que eu estou hoje mostrando para vocês, né? Nós temos aqui várias possibilidades de buscar uma solução para esse problema. Uma delas é a política. Então, lá eles estão buscando a anistia. A outra é jurídica. Nós estamos buscando a anulação desses inquéritos. E a outra é espiritual. Eu não sou político, não sei lidar com as questões aí da anistia, tem que ter voto, tem que estar trabalhando isso lá no Congresso, não é para mim. A jurídica, eu sou advogado, professor de direito, então eu estou tentando essa via jurídica, que eu sei que existe, eu ensino isso no dia a dia na faculdade, então eu estou tentando essa via que é do meu conhecimento, e existe a outra que é espiritual. Então essa eu estou pedindo a sua ajuda, eu estou pedindo que você ore para que o Brasil não passe por guerra, por revolução, que não venha cair bomba, míssil, nossos filhos serem mandados para a guerra, que nós não tenhamos perda de vidas inocentes, que nós não tenhamos prisões ilegais, rebelião. Não é isso. Mas nós estamos orando para Deus dar uma solução pacífica, uma solução institucional, uma solução, irmãos, dentro do devido processo legal e da Constituição do Brasil. Nosso irmão Edson está dizendo assim, como que um golpe seria dado se o homem trocou os 3 comandantes das forças e foi para os Estados Unidos, né? Então, essa narrativa do golpe aí já está bem desgastada, né, irmão Edson? Já não está colando mais, né? E a irmã Ana Maria dizendo, glória a Deus, Rei do Universo no comando. Amém, irmãos? Então, nós estamos pedindo a intervenção divina sobre a nação.